Boa noite, então, amados irmãos. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, seu filho na fé. Tito, capítulo 1, a partir do versículo 4. Tito, capítulo 1, versículo 4 em diante. Minha, estou usando a NVT. Diz assim a Bíblia: escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Deixei-o na ilha de Creta. É importante essa parte. Entender que Paulo está escrevendo a Tito, que Tito está na ilha de Creta. Deixei você na ilha de Creta para que completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme me instruí. Ou seja, Paulo, o apóstolo, o pastor daquelas comunidades que ele fundou, ele deixa ali o jovem Tito para que Creta pudesse ter alguém que começasse uma liderança. O papel de Tito era: você vai instituir lideranças, como ele diz aqui, nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme instruído. Verso 6. O presbítero, o líder, deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé, e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, o líder, o bispo, o presbítero, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem que estão errados. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: Creta é o lugar onde Tito está. Um profeta nascido em Creta disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e as ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Senhor, nos orienta nessa noite com essa palavra. Pedimos a tua graça e a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.
Uma igreja precisa ter uma liderança. E temos visto nesses nossos dias que não poucos líderes e não poucas igrejas têm se desviado do caminho da verdade. Há igrejas por aí onde tem sido pregada uma coisa chamada liberalismo teológico. O que é liberalismo teológico? Em poucas palavras, precisamos atualizar a Bíblia. A Bíblia está desatualizada. Até porque, se vocês não sabem, dizem eles, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser ressignificada. Não adianta querer ler a Bíblia um texto que foi escrito no Novo Testamento há 2000 anos, o Antigo Testamento há mais de 3000 anos. Não adianta, dizem eles, querer ler a Bíblia e entender conforme foi escrito naquela época. Não, é preciso trazer para a realidade de hoje, fazer aí uma leitura por equivalência dinâmica, dizem eles, e assim eles querem parafrasear o que na verdade é a palavra de Deus, e a partir dessas paráfrases que vão fazendo, vão cortando partes importantes da palavra de Deus. E daí você vai tirar uma teologia ligada ao LGBT. E daí você vai tirar vários tipos de teologia que na verdade são contrários ao que está escrito na palavra de Deus. E há todo tipo de igreja, hoje igreja inclusiva, dizem eles. Por que existem essas igrejas? Por que acontece esse tipo de desvio doutrinário? Sendo que nós somos uma igreja batista, temos um corpo doutrinário especificado, está lá no site da Convenção Batista Brasileira, temos lá as nossas doutrinas, a nossa declaração doutrinária. Inclusive estavam tentando mexer nela, mas pela graça de Deus, tudo isso daí ficou no passado. Por quê? Porque o homem não consegue viver em paz. Se ele não, verdadeiramente não está com Jesus no coração, não é guiado pelo Espírito Santo, ele não consegue olhar para essa palavra. Ele não consegue olhar para si, se comparar com essa palavra e dizer: o erro está em mim. Ele quer colocar o erro de toda sorte na palavra de Deus. Como disse alguém que eu não me lembro quem agora, li a Bíblia inteira, encontrei muitos erros, todos eles em mim. A Bíblia é exatamente isso, ela expõe o erro, expõe o pecado, a pecaminosidade do nosso ser, do nosso coração, para que, como uma ferida purulenta, o pus possa ser drenado e possa haver uma cura. Mas se você quer curar uma ferida, uma chaga grave, com um band-aid, você está correndo o risco de perder um membro. Irmãos, entendem isso? Compreendem isso? A chaga que o pecado faz é uma chaga profunda. Não por acaso a Bíblia mesmo diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Só há uma cura para o pecado na vida do ser humano: Jesus Cristo, e este crucificado. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Mas aí já começam a torcer Jesus também. Não, Jesus é um grande líder, é um grande mestre, é um grande psicólogo e tal. Só não é, falei ainda sobre isso outro dia, só não é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Daí eu te pergunto, como é que o Jesus que eles inventam pode tirar o pecado do mundo, se ele é condescendente com o pecado?
Não, Jesus te aceita do jeito que você é, querido. Vem para cá, fica aqui com a gente. É preciso que essa palavra entre no nosso coração e mate o velho homem, de forma que a gente possa ressuscitar em Cristo. E eu não estou falando só da conversão, não, eu estou falando da santificação, que é o processo pelo qual aqueles que já creem precisam passar. Não adianta assim, então tá, me converti, estou salvo. Não, converti, estou salvo, mas e a santificação? Sem a qual ninguém verá Deus, onde é que fica? É preciso deixar a bagagem, deixar tudo aquilo que não presta. E isso eu estou falando para qualquer crente. Agora coloca isso na perspectiva da liderança. É isso que Paulo está falando. Paulo estava muito preocupado com os critérios, as escolhas que Tito teria de fazer para montar um corpo sério, de gente que quer trabalhar seriamente na igreja de Cristo ali naquela cidade de Creta. E ele dá aqui algumas coisas. Ele vai dizer, olha, o bispo ou o presbítero, ele tem que ser alguém que é muito sério na casa dele. Ele não é uma coisa na igreja e outra coisa, não. Ele na casa dele, a casa dele é organizada. Os filhos estão sob submissão, não têm uma vida desregrada, eles também são crentes, pelo exemplo, pela postura e pela cobrança do pai. Enquanto isso, por aí, pastores em segundos, terceiros e quartos casamentos, está tudo bem. Está tudo bem. E assim vamos. É a liderança. Paulo vai dizer também, além da questão do tratar do seu lar, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele administra a casa de Deus. Portanto, a sua casa tem que ser bem administrada. Ele não deve ser arrogante. Você sabe com quem você está falando? Eu sou pastor da igreja, ou eu sou um diácono nesta igreja, eu sou filho do fundador da igreja. Isso não pode acontecer. Arrogância não deve ser briguento. Na tua versão diz que não deve ser dado ao vinho, a minha versão diz que não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Aliás, uma coisa puxa a outra, né? Porque muitas vezes o sujeito, quando bebe, ele fica violento. Nem buscar o lucro desonesto. O pastor, o líder na igreja, o objetivo dele é fazer com que o corpo de Cristo se expanda, sim ou não? Com que Cristo seja conhecido entre os perdidos. E não o lucro. Olha que beleza, aquele irmão ali tem uma condição, vou colar nele, ele vai me ajudar e tal, e a gente, lucro desonesto. Não, está amarrado. Mas uma coisa interessante que eu não sei, se eu fosse escrever essa carta, talvez a primeira coisa que eu colocasse na balança seria o que está no versículo 9, dizendo que ele deve ser plenamente convicto da mensagem. Primeiro de tudo, Tito, deve ser um crente com C maiúsculo, aquele que crê até debaixo d'água, aquele que crê assim, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu creria. Esse é crente, esse crê, esse não duvida, como vimos hoje de manhã, que era a vida de Jó. Jó não estava passando por uma experiência teórica, não, Jó estava passando por um estreito pelo vale da sombra da morte. E como cria aquele homem, como creu, ainda que Deus me mate, todavia nele esperarei. Que coisa! O meu primeiro critério seria esse, mas veja que Paulo nem coloca isso como primeiro. O primeiro critério que ele elenca tem que ser alguém com a sua casa em dia. Se ele quer organizar a casa de Deus, a sua casa precisa estar em dia. E por que ele deve estar plenamente convicto da mensagem? Justamente porque
Se a pessoa não tem convicção daquilo em que crê, ela pode ser levada por vento de doutrina. E temos visto, acabei de dar uma série de exemplos aqui, do que acontece quando lideranças são levadas por vento de doutrina. Se a liderança vai, a igreja vai atrás dos ventos de doutrina. E ele diz que tem que ser convicto da mensagem que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem que estão errados. Daqui depreendemos o seguinte: primeiro, há um ensino que é verdadeiro. Se há um ensino que é verdadeiro, existem ensinos que não são verdadeiros. E quando confrontado com os ensinos falsos, ele deve ter a firmeza, ele deve ter a postura de dizer: para, até aqui, daqui para lá você está indo para fora da sã doutrina, do caminho correto, pregado pelo Senhor e daquilo que eu recebi. Paulo mesmo ele dá esse exemplo lá em 1 Coríntios capítulo 11, no ato da ceia do Senhor. Romanos capítulo 11, 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Está dizendo: olha, o que eu recebi é o que eu passei. Eu não inventei nada, eu não acrescentei nada. Eu não estou pegando um somatório de informações que eu vi e ali, mas o que eu recebi é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ou seja, ele está ensinando o correto ensino apostólico e evangélico. Se alguém inventasse alguma coisa fora daquilo, Paulo diria: pode parar. Pode parar. Voltemos às Escrituras. Paulo diz que há rebeldes, há gente rebelde, e que engana as pessoas. Ele vai citar que ali em Creta é um terreno fértil. Creta é um terreno fértil, porque um poeta lá de Creta mesmo, chamado Epimênides, nomezinho difícil, Epimênides, escreveu esse texto que Paulo está citando aqui, que os atenienses foi em outra situação, que os cretenses eles são, como é? Mentirosos, está aqui, mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Uma explicação para isso é que ali em Creta, no mundo grego, qual era a maior divindade do mundo grego? Os irmãos lembram? Zeus. Em Creta, alguém inventou que ali estava o túmulo de Zeus, porque Zeus, na verdade, era um homem, e ele só chegou a se tornar uma divindade porque fez muito bem ao povo, era muito bem quisto pelo povo. Pelas suas boas obras ele se fez uma divindade. E todo o mundo grego combatia isso. É claro que não, Zeus era o nosso Todo-Poderoso, o Deus do trovão. Como assim? Do trovão não, do trovão é o Deus dos raios, dos relâmpagos. Como assim Zeus poderia ter um túmulo? Então isso gerou ali um mal-estar no mundo grego, e o pessoal de Creta era mal visto, era visto como mentirosos. Isso é uma coisa antiga ali naquela situação, e era tão corriqueiro que Paulo está citando textualmente isso. O texto é esse: os cretenses são sempre mentirosos, pois um túmulo, ó Senhor, edificaram para ti, mas tu não morres, pois és eterno. Os próprios profetas de Creta, Epimênides, no caso, emitiram o mesmo parecer. Então eles ficaram conhecidos como mentirosos, animais cruéis e comilões. Eles eram, resumindo aqui o que Paulo está dizendo, ali em Creta
A verdade precisava ser pregada de uma maneira bastante firme. Os líderes de igrejas não poderiam ser menos firmes. Era necessário que o líder naquele local fosse alguém que jamais desse ouvidos a mentiras, a falsas doutrinas, a enganos e coisas assim, porque aquela sociedade era uma sociedade muito corrompida. Hoje em dia, se você fosse ler esse texto lá na Ilha de Creta, nesse nosso contexto atual, politicamente correto, talvez dissessem assim: mas esse apóstolo Paulo, ele é um cretafóbico. Isso é cretofobia contra o povo de Creta. Como é que bota o povo todo numa situação dessa? Diz que são mentirosos, preguiçosos, ardilosos. Embora eles mesmos tivessem sido declarados assim. Quantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos falar sobre o nosso Brasil, nós mesmos brasileiros, sempre falamos, infelizmente eu me coloco no meio disso: olha, esse é um Brasil que não vai dar certo, esse país não vai dar certo, é um povo preguiçoso, é um povo malandro, é um povo que não quer trabalhar, é um povo que faz isso, que faz aquilo, que só se quer se dar bem. A gente não fala isso do nosso próprio povo, mas se veio ouvindo falar isso da gente aqui, está errado. É mais ou menos o que Paulo está falando. Paulo sabia que ali era território fértil para gente que queria ganhar dinheiro fácil. E nós sabemos que o nosso Brasil é muito parecido nisso. É um território fértil para quem quer usar a religião para ganhar dinheiro fácil. Portanto, hoje, essa mensagem que Paulo está dando a Tito, ela se comunica conosco. É preciso, meus irmãos, que nós prestemos atenção a quem nós estamos emprestando nossos ouvidos. Porque você não sai daqui e fica com a mensagem do pastor Felipe. E você vai para o Facebook, você ouve a mensagem do pastor, da pastora, do bispo, do apóstolo. Porque você liga a televisão e eventualmente está passando um negócio lá que você diz assim: é evangélico, eu vou assistir. Vai ver lá, canal Novo Tempo, Adventista do Sétimo Dia. E está passando em brancas nuvens. É necessário que nós estabeleçamos colunas firmes nesta igreja, para que nós não sejamos levados, carreados por esse corpo doutrinário esquisito que está por aí, por gente que quer obter lucro desonesto, por gente que, assim como os cretenses, não está preocupado necessariamente com a vontade de Deus, mas com a própria vontade. Tudo bem, está legal e tal, a 22 é uma igreja bacana, mas a igreja da parede preta ali, que está aí, é tão legal também, eu vou lá, o louvor lá é mais animado, é mais avivado, a turma lá é mais divertida, o pessoal gosta de sair, gosta de passear, gosta de fazer não sei o quê. Meu irmão, é preciso tomar postura. É preciso tomar postura, e eu digo no meu coração, o que eu gostaria nesta igreja é que cada membro, cada pessoa que tem o nome arrolado hoje, fosse um líder, fosse uma coluna, fosse alguém que dissesse assim: olha só, filho, filha, é preciso que você abandone esse costume, é preciso que você se afaste desses videozinhos de TikTok, é preciso que você pare, rapaz, de olhar para as meninas com esse olhar maligno, com esse olhar interessado, quando você, segundo a Bíblia, deveria olhar para as moças como irmãs, para os idosos como pais, como avós. O que você quer fazer com a sua vida? Que cada um pudesse afiar um ao outro, como diz lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 17. O homem, assim como o ferro se afia, assim o homem afia o seu companheiro. A pessoa que coisa boa, se cada um de nós
fosse um afiador do outro, um afiador e desafiador do outro. Não, porque o irmão Gilson me orientou, ele está preocupado com a minha vida de oração, ele está preocupado com a minha vida de devoção, eu vou acrescentar mais tantos capítulos na minha leitura. E eu vou fazer um resumo e eu vou passar para ele pelo WhatsApp. Olha, irmão Gilson, eu li tais e tais e tais capítulos, e hoje eu que orei, orava 10 minutos, eu estou orando 15 minutos. E o irmão Gilson dissesse: Deus seja louvado, tenho orado por você, tenho orado pela sua vida. Meus irmãos, se nós não tomarmos sobre nós, cada um, se não tomarmos sobre nós a postura de sermos verdadeiramente líderes, mas eu não sou líder, eu sento aqui. Você é influenciador. Você pode ser influência na vida de um irmão nessa igreja. Você pode adotar um jovem, você pode adotar, por que não, um idoso, alguém mais novo na fé, ou até alguém mais idoso, mais experimentado na fé, mas que está com aquela fé já cansadinha. Eu não sei, eu estou me sentindo desanimado. Não desanima não, dá o braço e vamos comigo. Nós precisamos ter essa postura de motivar. Precisamos ter essa postura de viver de acordo com a palavra de Deus, porque os dias são maus, porque Jesus está às portas, porque aí da porta para fora tem gente querendo fazer de nós, da Igreja de Cristo, negócio, ganhar um lucro desonesto, com palavras fingidas, mentirosas, tudo muito parecido com o que Tito estava enfrentando em Creta. E olha o que Paulo vai dizer novamente no versículo 13. Paulo não vai dizer assim: portanto, passa a mão na cabeça, conversa com ele, faz um carinho nos irmãos. Ele vai dizer: olha, portanto, cadê? Verso 13. Repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. Nós vivemos uma geração do mimimi, vivemos uma geração de vidro, e você não pode nem falar nada. A pessoa: o irmão falou de mim, é que pode. Se o irmão falou, meu irmão, é porque ele está preocupado com a tua vida espiritual. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. É preciso, às vezes, repreender, sim, com dureza, mas não com aquela coisa de repreender: sai daqui, você não é crente. Não, pelo contrário, não sacode. Dizer: irmão, acorda, acorda. Você precisa crescer na vida espiritual. Você precisa voltar a andar com Jesus com a mesma disposição que você andava antes. Cadê aquele Gilson de anos atrás? Cadê aquele Elton de anos atrás? Você se tornou uma sombra do homem que você outrora foi, da mulher que você outrora foi. Cadê você no culto de oração? Cadê você no culto da noite da igreja? Cadê você no evangelismo? Amém? Repreenda-os severamente. A palavra é essa mesmo: repreender severamente. Chama nas conversas, a fim de fortalecê-los na fé. Não acredita em mim, não, acredita na palavra. É ela que está dizendo. Às vezes a coisa é contra-intuitiva, porque nós brasileiros, nós não gostamos de nos indispor. Tem um rapaz que eu sigo aí na internet, que eu sigo não, que eu vejo os vídeos dele, que ele é um humorista francês. O cara que veio da França, está dando certo aí como humorista no Brasil, e ele está sempre apontando umas diferenças culturais entre a França e o Brasil e a França. Ele diz, e eu já estive na França, pude ver isso: o francês, assim como o espanhol, assim como o italiano, assim como o português, para o nosso jeito, eles são extremamente grosseiros. Ele não tem nem a palavra, ele é pão, é queijo, é queijo. Tu quer, não quer, acabou.
brasileiro não tem isso. O brasileiro tem aquela manha, aquela malemolência. Quer ver? Olha, irmão, vamos fazer uma reunião. Vamos sim, você vai, vou poder. No dia não aparece. Aí no dia seguinte, vem no sábado, fazer reunião no sábado. Tu veio ele. Chega no domingo, poxa, irmão, não veio. Ah, rapaz, não deu, que surgiu uma situação, que não sei o quê. Ele sabe que ele dá essa conversa, está tudo bem. Ele sabe que para o outro provavelmente está tudo bem. Tipo, já nem esperava que viesse mesmo. São brasileiros. Alguma coisa a ver aqui com essa turma de crente? Aparentemente sim, né? Pois é, isso precisa mudar. Isso é um traço cultural brasileiro, mas isso não pode ser um traço cultural da Igreja de Cristo. Paulo está dizendo isso. Ele não está confrontando o cretense, o jeitão do cretense. Ele está dizendo que quem é de Cristo não faz isso. É sim, sim, não, não, disse o Senhor Jesus. Eu sou membro dessa igreja, eu não sou membro dessa igreja. Eu não quero ficar bem com o pastor daqui, com o pastor dali, com o pastor de lá, visitar aqui, visitar lá. Não, eu sou membro aqui. Ah, mas você não quer lá? Não, olha, eu até acredito que a sua igreja seja muito boa, mas eu sou membro da 22. Irmãos, creem nisso? Nós temos que ser fiéis àquilo, àquele lugar onde o Senhor nos plantou. E aí o que estava acontecendo aqui? Infelizmente tinha gente ali naquele contexto querendo transtornar a palavra do Evangelho, e transtornar de uma maneira muito fácil de transtornar. Porque como os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos eram judeus, veio para o meio da igreja um grupo de judaizantes e estavam transtornando a palavra do Evangelho. Verso 14: é preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Infelizmente, ainda hoje, muita gente está indo atrás de mitos. E infelizmente eu digo que até mesmo mitos judaicos. Não é raro você encontrar a igreja por aí com a bandeira de Israel, com chofar, com o menorá, que é aquele candelabro. Às vezes até a Arca da Aliança está representada em igrejas que se dizem cristãs, mas que na verdade são judaizantes, que não se fala Jesus, mas que fala Yeshua, que não se diz boa noite, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, mas que o crente já chega dizendo Shalom Adonai. Não estamos em Israel, não somos judaizantes, não precisamos passar por nada dessas coisas, porque a Bíblia nos liberta disso. Mas muitos ainda vão atrás, desde o tempo de Paulo. Ele vai dizer: para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro. Se nada é puro, nada é impossível de ser corrompido. Para nós, e é isso que Paulo está dizendo, muitas vezes nós perdemos na inocência, porque para nós que somos puros, tudo é puro. Não vemos, às vezes não vemos maldade, não vemos malícia, mas para o sujeito que é impuro e está na direção de um trabalho, de uma igreja, de alguma coisa, uma entidade, meu irmão, se ele quer se converter, ele vai se converter sem dó nem piedade. Por quê? Pois tem a mente e a consciência corrompidos. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu por seu modo de viver. Pastor, o irmão está dizendo, você não está julgando. Não julgueis. Estou julgando não, quem está julgando é a Bíblia. Vamos ler de novo? Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Versículo 14. A Bíblia que está julgando pelos frutos, disse quem? O Senhor Jesus: pelos frutos os conhecereis. Negam a Deus pelo seu modo de viver, são detestáveis e desobedientes.
e não servem para fazer nada de bom. Estes jamais deverão ser colocados na liderança de nada, nem na liderança da portaria da igreja, da recepção. Jamais, nunca. Que nós, meus irmãos, quando possamos olhar para esse texto e que Deus fale ao nosso coração e nos evidencie, primeiramente olhando para nós mesmos, temos sido puros para os quais tudo é puro? Ou temos, infelizmente, talvez nos deixado impregnar por essa turma que mistura lé com cré, que mistura a pureza do Evangelho com mitos, com fábulas do meio gospel? Vocês viram essa semana quem ganhou o prêmio Multishow de música gospel? Viram? Caetano Veloso. O que é? Caetano Veloso ganhou o prêmio Multishow de música gospel. Um homem que escreveu uma música chamada Vaca Profana, Vaca das Divinas Tetas, diz ele na música. Um homem que é conhecido pela vida ligada aos orixás. Um homem que nunca teve nada de evangélico, nada contra a vida dele, escolheu viver assim. Agora, dar a ele um prêmio de melhor música evangélica do ano, porque ele colou lá no Kleber Lucas e cantaram, regravaram Deus Cuida de Mim, me faz parar e pensar, bom, então Caetano Veloso agora vai tocar na igreja? Vamos convidar o Kleber Lucas para o aniversário da nossa igreja? Nunca, jamais, em tempo algum. Não dá para misturar o santo com o profano, e é isso que eles estão fazendo. É isso que o mundo quer. O mundo aplaude, o mundo bate palmas para isso, para a mistura do santo com o profano. Qual é um dos temas mais divertidos de toda a literatura, dos folhetins da televisão, essa coisa toda? Qual é um dos temas mais simpáticos que o povo sempre curtiu muito? Por exemplo, Tieta do Agreste tinha lá um sobrinho que era padre, e todo mundo queria ver o padre arrumar uma namorada lá e sair com a menina. Quantas novelas isso foi assunto, quantos livros de Jorge Amado e outros autores. Por quê? Porque o mundo quer ver a corrupção daquele que é dedicado a Deus. Mas Paulo está dizendo que nós temos que fazer o caminho inverso. Nós temos que buscar a pureza, a não corrupção. Temos que buscar sim isso aqui, colunas firmes, até que Cristo venha. Diante da depravação que nós temos visto nesses dias, eu ando preocupado com uma pergunta que ele fez. O Senhor Jesus perguntou assim: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Deus nos ajude a construir nesse local uma casa de oração, uma casa de adoração, cheia de verdadeiros adoradores, que tenham esse perfil aqui que Paulo está colocando, o perfil de se indispor se precisar, para dizer: olha, vou te repreender severamente porque você está agindo mal. Mas não é uma repreensão para acabar, para te arrasar, é uma repreensão para te fazer repensar e voltar ao caminho. Não é uma repreensão que vai te dar uma tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus, ela é restaurativa, reparadora, curativa para a tua vida. Vamos dar as mãos, meus irmãos. Vamos dar as mãos uns aos outros em oração. Vamos dar as mãos uns aos outros por telefone. Olha, não desista não, continua caminhando com Jesus. Você está precisando de alguma oração? Está precisando que eu caminhe com você alguma coisa? Está precisando de alguma orientação? Vamos continuar no bom caminho, naquilo que o Senhor tem para esta igreja e para a tua e para a minha vida em particular, para que possamos cumprir todo o desígnio da palavra de Deus. Amém? Cuidado com quem você tem emprestado os teus ouvidos.
Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja complementada no meu coração e no coração dos meus irmãos, pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor mesmo, Senhor, faça queimar a lenha dessa mensagem nos nossos corações e nos ajude a mudar e tomar uma postura e posicionamento firme, sério, reto, direto e íntegro diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a não nos calarmos diante do erro, mas abrirmos a nossa boca, condenando sim as obras infrutuosas das trevas, e se preciso for, repreendendo severamente até mesmo nossos irmãos, para que nós possamos, como igreja, chegarmos diante do Senhor e apresentando mãos limpas, dizendo: Senhor, fizemos o que o Senhor nos determinou, fizemos o que podíamos, aqui está aquilo que nós te oferecemos como fruto. Trabalha nos corações dos membros, dos meus irmãos aqui nesta igreja, a começar em mim, Senhor Deus. Purifica-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.